Widow's Bay, ou O Segredo de Widow's Bay, é uma das séries mais recentes da Apple TV e já se tornou uma das minhas favoritas do ano. Ela mistura vários subgêneros do terror com toques cômicos, transformando a saga de uma ilhazinha amaldiçoada em episódios cada vez mais viciantes. E eu não sei vocês, mas eu já tô muito ansiosa, já tô contando os dias pra uma segunda temporada. É uma série que ganha o fã de terror não só pela sua criatividade, mas também pelas muitas referências a clássicos aí, grandes obras que marcaram o gênero, como o Stephen King, slashers, folk horror e outras obras que eu vou comentar aqui hoje. Oi, eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar quais livros parecem ter inspirado a série Widow's Bay e no meio do caminho ainda indicar algumas outras leituras que compartilham aí da mesma atmosfera dessa série. Então, se você terminou essa primeira temporada e ficou com aquela sensação de que quer viver aquela experiência de novo, eu acho que você vai sair daqui com uma lista bem legal de próximas leituras. Widow's Bay é uma série original da Apple TV lançada agora, em 2026, e eu, inclusive, tenho gostado muito da qualidade das obras originais da Apple TV. É uma série de 10 episódios e ela foi criada pela showrunner Katie Dippold, tendo como diretor da maioria dos episódios o Hiro Murai. Mas alguns episódios ainda contam com diretores convidados, como o Sam Donovan, o Andrew D. Young e o Ty West. Sim, o Ty West, que dirige X, Pearl e Maxine. Falando rapidinho da sinopse da série, ela já começa com uma proposta bem interessante, que é que Widow's Bay é uma ilha bem pequena e bem estranha, para dizer o mínimo. E de tempos em tempos, acontecimentos macabros tomam conta da cidade, tipo um nevoeiro misterioso, lendas de criaturas que vivem no mar ou que assombram ali construções. E isso começa a atrapalhar os planos do prefeito Tom, que quer atrair mais turistas para a ilha, ignorando que a cidade talvez esteja em perigo. E aí cada episódio é tipo uma carta de amor ao terror, homenageando subgêneros, fazendo referências a clássicos e tudo isso ainda conseguindo trazer uma história que é muito original, sombria e divertida. Se tem uma coisa que o terror faz muito bem é transformar lugares, ambientes em personagens. Pensa em tipo Derry de It a Coisa ou em Salem's Lot de Salem. Antes mesmo de conhecer os personagens, né, que são ali os protagonistas dessa história, a gente já sabe que tem algo de muito errado nesses lugares. É como se as próprias ruas da cidade guardassem segredos e estivessem atraindo um mal para si. E Widow's Bay segue exatamente a mesma linha desses livros que eu falei. A cidade não é só o plano de fundo do sobrenatural, ela tá atraindo o sobrenatural. A ilha inteira carrega uma história, uma maldição e um conjunto de regras que molda a vida de todo mundo que mora ali. Por isso, enquanto eu via a série, foi impossível não lembrar de Rex, do Thomas Old Roosevelt. Nesse livro, os moradores convivem há gerações com uma bruxa que tá sempre ali amaldiçoando a cidade. Todo mundo conhece as regras de sobrevivência nesse cenário e tenta agir como se tivesse tudo bem, e aí justamente por isso o sobrenatural acaba caindo na rotina ali daqueles moradores com muita naturalidade. E acho que é por isso que eu vi também muita gente comparando Widow's Bay com Missa da Meia-Noite, por exemplo, do Mike Flanagan. O ator Hamish Linklater tá até nas duas séries, inclusive. Mas enfim, a comparação nem tem a ver com semelhanças nas tramas, porque as histórias são bem diferentes, mas as duas entendem o poder dessa construção do terror em uma comunidade que tá 100% isolada. E aproveitando que eu falei do Stephen King, as referências às obras dele estão em todo lugar, desde o Nevoeiro até It a Coisa. Enquanto eu vi a série, eu pensei muito em Salem, ou A Hora do Vampiro, que é aí o meu livro preferido do King e um dos meus favoritos da vida. Em Salem, uma cidadezinha pequena começa a ficar doente e sofrer com uma ameaça que se muda para lá. E assim como em Widow's Bay, em Salem, a ameaça vai se espalhando aos poucos e vai contaminando a comunidade inteira de uma forma que o terror é gradativo e vai aumentando e ficando cada vez mais bizarro a cada capítulo. It a Coisa eu acho que é um dos mais
óbvios, até porque nas duas obras a gente tá falando de um mal que paira e que se alimenta do medo em uma cidade. E assim como em Widow's Bay, esse mal fica voltando de tempos em tempos. Também dá pra fazer alguns paralelos com Carrie, principalmente no que diz respeito ali à personagem da Patricia, que é a minha personagem favorita da série. E ao Iluminado, com destaque ao episódio 2, que é o Pousada, em que o Tom precisa cumprir uma aposta e ele vai passar a noite no hotel supostamente assombrado da cidade. Como uma grande fã do King, eu gostei demais de ficar notando referências aqui e ali pela série. Mas Stephen King é só uma das peças desse quebra-cabeça, porque conforme a série entra na parte das lendas da história da cidade, ela vai entrando cada vez mais num território de folk horror. Eu amo folk horror e só para contextualizar, o folk horror ele vem muito do medo que tá ali relacionado à tradição, ao folclore e algumas regras de comunidades. E aí isso inclui rituais, superstições e lendas que vão passando aí por gerações, que é exatamente o que acontece em Widow's Bay. A ilha tem as suas lendas e uma relação muito particular com o sobrenatural, porque não é algo que acabou de aparecer, é algo que sempre esteve presente ali. E por isso, enquanto eu via, eu também pensei bastante em A Loteria, da Shirley Jackson. Mesmo sendo um conto bem curtinho, ele ajuda a definir uma dessas características do folk horror sobre comunidades, que é que o mal sempre esteve presente e aquelas pessoas sempre foram assim. Essa coisa de que as pessoas podem simplesmente cometer atos terríveis porque tá na natureza dela, sabe? Na natureza daquele lugar. E se você gosta dessa vibe, eu recomendo muito O Vilarejo, do Rafael Montes, que é o meu livro favorito do Rafa, e eu até já indiquei ele aqui no canal em algum vídeo que eu vou deixar passando aqui em cima. Essa influência também aparece, por exemplo, em O Homem de Palha ou em Midsommar. E já que a gente tá falando de folk horror, o episódio 6, que é o Nossa História, tem uma vibe muito de A Bruxa, me lembrou muito o filme do Robert Eggers, que eu amo de paixão. Em alguns momentos, vendo a série, eu também lembrei do livro A Maldição do Mar, da Shia Earnshaw. Eu amo esse livro e apesar dele ser uma fantasia mais jovem e de ter um tom bem diferente, é um livro que tem essa proposta folk e uma ambientação super marcante. Nesse livro, o oceano, as lendas locais e a sensação de isolamento parecem engolir qualquer pessoa que chega ali naquela cidade. E é exatamente isso que acontece em Widow's Bay. Mas a série não para por aí nas referências, porque tem muitos momentos que ela sugere que existe algo muito mais poderoso e antigo tomando conta da ilha. Conforme os episódios avançam, né, conforme a série avança, ela vai dando ali alguns indícios de que não se trata só de um terror sobrenatural mais simples ou mais pé no chão, que tem respostas ali um pouco mais claras. E é aí que entram as referências ao horror cósmico. No horror cósmico, o medo nasce muito dessa percepção de que existem coisas muito mais antigas e inexplicáveis, que o ser humano nunca vai poder entender. E aí é claro que a primeira pessoa que vem à mente quando a gente está falando de horror cósmico é o Lovecraft. Em boa parte das histórias do Lovecraft, os personagens acreditam estar investigando ali um mistério, mas acabam descobrindo que eles fazem parte de algo infinitamente maior do que eles poderiam imaginar. E aí, ao invés de terem respostas, eles vão percebendo que algumas coisas simplesmente nunca vão ser compreendidas. Essa sensação aparece bastante em Widow's Bay, e eu não vou entrar em spoilers, mas só para dar aí um contexto geral, os episódios funcionam de uma forma quase antológica. Eles seguem uma narrativa principal que está presente do primeiro ao 10º episódio, mas em cada episódio, isoladamente, a gente vê histórias de terror acontecendo naquele lugar. E aí, do nada, pode surgir referências a slashers, por exemplo, com momentos totalmente Halloween, que são muito, muito divertidos. Só que mesmo assim, todos esses elementos meio independentes entre os episódios se conversam, porque parece que a ilha está escondendo um segredo muito maior do que os seus próprios moradores conhecem.
É como se cada detalhe de horror entre os episódios fizesse parte de uma mitologia maior. A série tem muito essa influência do Lovecraft, mas eu vou destacar aqui o conto A Sombra sobre Innsmouth, que foi escrito em 1931. A Sombra sobre Innsmouth conta a história de um viajante que chega a uma cidade costeira da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Mais semelhanças com Widow's Bay aqui, inclusive, que também é uma cidade costeira da Nova Inglaterra. E aí esse viajante logo percebe que tem algo muito errado naquele lugar. A cidade é cercada por rumores e tem moradores muito estranhos que parecem que estão compartilhando ali algum segredo que está sendo escondido dele. E Innsmouth ainda parece viver sob a influência de uma antiga maldição ligada a criaturas do mar. Conforme o protagonista está investigando a cidade, ele descobre que o verdadeiro horror é muito maior do que ele poderia imaginar. Enfim, eu amei como Widow's Bay não precisou reinventar a roda para fazer algo muito divertido e com muita qualidade no terror. Ela bebe ali de uma fonte de Twin Peaks, ao mesmo tempo que traz referências dos autores que eu falei. Ela ainda joga pitadas muito boas de humor com um ótimo timing cômico e ainda assim ela se torna muito única. Enquanto eu vi a série, eu me senti tipo numa biblioteca dedicada ao terror, sabe? Tipo, em cada prateleira você vê ali uma referência a um autor, a um subgênero, a algum filme ou algum livro que você gosta desse universo. Então eu acho que é muito por isso também que ela tá cativando tanta gente, ela tá ganhando tanta atenção desde o seu lançamento, porque ela funciona quase como uma homenagem, né, ao terror, assim, é quase uma metalinguagem. Enfim, eu amei muito essa série. Eu achei ela extremamente criativa, não só ao trazer essas referências, né, a maneira como ela aborda referências, como a história principal que ela cria também, que também é muito original e muito legal. Essas aqui foram só algumas das referências que eu trouxe, mas tem muitas outras, como por exemplo a Tubarão do Spielberg. Então se você já viu a série, me conta aqui nos comentários o que você achou e qual outra referência você pegou que eu não contei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e das indicações aí de livros que compartilham dessa mesma atmosfera. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir até aqui, a gente se vê num próximo vídeo e até mais!